E no vídeo de hoje, galera, vamos conferir os melhores celulares para você comprar agora no início de 2025. Vocês podem ver aqui que tem vários celulares aqui na minha mesa, mas isso é só uma pequena parcela do que foi lançado agora no início do ano. Então aqui eu separei as melhores opções dentro das suas faixas de preço. Então se você está atrás de um celular novo, com certeza vale a pena você ficar nesse vídeo até o final. Mas antes da gente começar e eu falar um por um, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e bora lá! Vamos começar então pelo celular mais barato, que é o Galaxy A16 5G. O que esse carinha aqui tem de bom nessa faixa de preço? Ele, olhando as especificações, é o que é mais completo e tem o preço mais barato. Ele tem uma tela Super AMOLED, 6.7 polegadas, resolução Full HD e é uma tela com bordas até que pequenas, né? Levando em consideração a geração passada, que trouxe bordas bem grandes. Além disso, ele conta aqui com 6 anos de atualizações, o que garante para um celular mais barato muito tempo de vida. Basicamente, é o celular que tem mais tempo de vida aqui e o menor custo. Então a Samsung ela trouxe uma característica que muitas pessoas procuravam, bastante tempo de atualizações sem pagar muito caro. Mas além disso, ele tem um processador muito competente ali para o uso do dia a dia e até mesmo para alguns jogos mais pesados. O Exynos 1330 que a Samsung trouxe aqui no Galaxy A16 consegue ali por volta dos seus 425 mil pontos no AnTuTu, o que vai conseguir garantir para ele ali velocidades de jogos bem legais e você vai conseguir rodar basicamente tudo. Mas aqui vai uma dica muito importante, tá? Pegue a versão com 8 GB de RAM. Existem versões com 4 e 8 GB de RAM no mercado. Eu não recomendaria você comprar a versão com 4 GB, porque aí você vai ficar com o celular com um limite muito próximo de memória RAM para os aplicativos que a gente utiliza hoje em dia. Eu não sei o motivo que a Samsung ainda costuma trazer ali uma memória RAM tão limitada, mas aqui vai uma dica que é de ouro, tá? Não pegue versões com 4 GB. Você pode ver que a maioria dos celulares hoje, a partir de intermediários, não vem mais com 4 GB de RAM. Então aqui o Galaxy A16 é uma excelente opção. Conta ainda com 5.000 mAh de bateria, ele conta com NFC, que é uma tecnologia que muitas pessoas hoje procuram, e ele é um celular bem completo. Tem câmera principal de 50 megapixels, ultra-wide de 5 megapixels e uma frontal de 13 megapixels, que entrega fotografias muito boas. Na minha opinião, se você é uma pessoa que gosta de fotos e não quer gastar muito, o Galaxy A16 5G é basicamente a melhor opção. Ainda assim, ele conta ali com carregamento rápido de 25 watts, mas aí você tem que comprar um carregador à parte, tá? Ele não vem com um carregador de 25 dentro da caixa. Até eu vou deixar aqui na descrição links de carregadores confiáveis para você comprar o seu, porque mais de um aparelho aqui dessa lista vai precisar de um carregador mais rápido se você quiser utilizar o máximo dele. Então depois você confere aqui embaixo, tá bom? Ainda assim, ele conta com a entrada para cartão de memória, que basicamente dessa lista é o único que vai ter essa funcionalidade. Então se você é uma pessoa que prefere colocar um cartão de memória no celular, ele já tem aqui essa opção. E Luan, por que não comprar a versão 4G? Olha, dependendo do preço que tiver, não vale a pena. Normalmente você vai pagar em torno de 50 a 100 reais a menos na versão 4G. E aí, pegando uma versão 5G, você já vai ter um aparelho que vai ter a tecnologia 5G para daqui 4, 3, 5 anos você ter já a tecnologia funcionando de forma muito melhor e ali você não vai necessitar trocar de um celular por conta somente dessa tecnologia. Eu não acho assim recomendado a gente comprar celular 4G hoje em dia. Tanto por isso aqui nessa lista não tá o Redmi Note 14, que é um celular que sempre eu trazia aqui para o canal. Infelizmente a Xiaomi ela vem trazendo celulares com um custo-benefício bem ruim na linha de entrada e ali o Galaxy A16 basicamente reina nessa faixa de preço. Agora vamos falar do Galaxy A36 5G, que basicamente é o melhor custo-benefício da Samsung atualmente, tá? Na minha opinião, a Samsung ela trouxe muitos recursos que não deveria para o Galaxy A36, porque ela tá meio que matando outros aparelhos da faixa de preço dele. Então aqui vamos lá. Galaxy A36 foi lançado muito recentemente, ele conta com uma traseira de vidro, 3 câmeras traseiras com esse note bem bonito, eu acho que a Samsung acertou bastante aqui nessa parte de design desse ano. Trouxe bordas menores, a tela é Super AMOLED já com 120 Hz, e além disso a tela dele conta com 1900 nits de brilho, o que vai garantir uma luminosidade muito legal para você utilizar fora de casa, e esse brilho é basicamente o dobro que nós tínhamos na versão anterior. E esse cara aqui é basicamente o celular mais barato da Samsung, que conta ali
com a proteção contra água IP67. Então é um aparelho que já conta com uma resistência à água muito boa e também você vai ter ali a proteção contra riscos da Gorilla Glass. Ah, e um ponto aqui é que ele não tem entrada para cartão de memória, tá? Apenas entrada para cartão SIM e dentro das configurações você consegue colocar eSIM também. Então ali, se você é uma pessoa que utiliza muito cartão de memória, considere comprar a versão com 256 GB, que já vai suprir a sua necessidade quanto a armazenamento. Ele também conta com a mesma quantidade de atualizações que o Galaxy A16 vai ter, de 6 anos de atualizações Android. Então ali é basicamente uma política que a Samsung trouxe para esse ano, bem ok. Basicamente, desde o mais barato até o mais caro, tá com essas atualizações bem longas, mudando apenas na linha S, que vai entregando ali 7 anos de atualizações, o que eu acho um ponto muito positivo. Já em relação a desempenho, o Galaxy A36 tem basicamente um desempenho muito bom para sua faixa de preço. E olha, ele é o único Samsung que nesse ano trouxe Snapdragon, então é um ponto que se destaca. Ele tem o Snapdragon 6 Gen 3, que consegue ali basicamente 600 mil pontos no AnTuTu Benchmark, mas se a gente levar em consideração o 3D Mark, que é um teste de estresse que eu faço aqui no canal, ele consegue basicamente uma estabilidade de 99%, então com temperaturas maiores ele não diminui a sua velocidade. Isso garante que se você for jogar por muito tempo, precisar de tarefas mais pesadas, mesmo que ele esquente, ele não diminui a sua velocidade. Isso é um ponto muito bom, porque quando a gente vai subindo o patamar de smartphones, eles acabam cortando a velocidade do processador para segurar um pouquinho a temperatura. Além disso, a bateria é de 5.000 mAh, o que garante um uso ali basicamente de um dia inteiro, mas aqui ele tem um suporte a carregador rápido de 45 watts. Lembra que eu falei que o A16 suporta 25, mas você tem que comprar um carregador à parte? O A36 é a mesma coisa. Você tem o suporte a 45, mas você precisa de um carregador à parte, porque o que vem na caixa é de apenas 15. Então aí, lembre-se, eu vou deixar o link aqui na descrição de carregadores de 45 e 65 watts, que aí mesmo que se ele for mais forte, você consegue utilizar, porque ele tem várias faixas de utilização. E quando a gente fala em relação a fotografias e gravações, eu gosto muito do Galaxy A36 porque ele é o celular mais completo e mais barato da categoria de intermediários, que grava em 4K na principal e na traseira, e a qualidade das fotografias são excepcionais. Em questão de Samsung, você consegue um custo-benefício imbatível na linha Galaxy A da linha 30, tá? Você vai ter basicamente o preço mais competitivo com a melhor qualidade de fotos e gravações. Então, se você é uma pessoa que gosta mais das fotos, gosta mais de gravar vídeos, quer gravar vídeo para a internet, o Galaxy A36 tem os melhores recursos pagando menos nessa lista toda que a gente está aqui, tá bom? Mas vamos falar agora do próximo celular da lista, que ele está quase desligando a sua tela, que é o Galaxy A56. Esse carinha aqui, ele basicamente é a evolução do A36 e olha, depende muito da faixa de preço para eu recomendar ele. Olha, tá todo mundo caindo. Mas por que isso, Luan? Porque o Galaxy A36 e A56, as maiores diferenças, ou a maior diferença entre um e outro, é apenas o desempenho, tá? Se você é uma pessoa que não necessita de um desempenho maior, o Galaxy A36 é mais barato e conta com basicamente todos os recursos que o Galaxy A56 entrega, tá? A única coisa que vai mudar é que o A56 ele grava em 4K na lente ultra-wide, ele tem uma velocidade de memória interna um pouquinho mais rápida e ele conta ali com um processador mais rápido. Ele tá aqui com o Exynos 1580, que é basicamente a evolução que nós tínhamos lá no Galaxy A55, que era o 1480, e nisso você vai conseguir um desempenho bem legal. Ele trouxe sim um desempenho muito bom, fazendo basicamente 900 mil pontos no AnTuTu Benchmark, o que é uma pontuação muito legal para a sua faixa de preço. Mas, dependendo da diferença de preço para o Galaxy A36, o A36 consegue suprir todas as necessidades que você teria com o Galaxy A56. Mas, se o preço tiver uma diferença ali de R$100, R$150, aí sim vale você deixar o A36 de lado e já pegar o Galaxy A56. Porque a construção dele é um pouquinho diferente, ele tem metal nas laterais, a proteção das telas são iguais, a resolução da tela são iguais, o tamanho é igual, o peso é muito parecido. Então ali, a maior diferença é isso que eu citei. Nós vamos ter um desempenho maior, uma velocidade de memória um pouquinho superior e vamos ter ali um processador mais potente. Mas, sinceramente, se fosse para uso meu mesmo, sinceramente,
eu gosto bastante do Galaxy A36, porque dá para economizar uma boa grana, compra um carregador e ainda sobra dinheiro. De restante, o que o Galaxy A56 entrega? Também tem 5.000 mAh de bateria, conta com um carregamento suportado de 45 watts, tem Wi-Fi 6, que o A36 também tem, mas olha que legal, que diferença! O A56 ele tem um Bluetooth 5.3 e o A36 tem o Bluetooth 5.4, então mesmo o A36 sendo um pouquinho mais barato, ele conta ali com o Bluetooth mais atual. Então ali, qualquer um dos dois é uma excelente opção, só leva em consideração essa regrinha que eu mandei aí para vocês. E agora vamos mudar um pouquinho de marca. Estamos falando agora do Poco X7 5G. Esse aqui, galera, é uma excelente opção porque ele já está com preço basicamente da sua versão anterior, que era o Poco X6, e ele é um dos aparelhos que tem o melhor custo-benefício da Xiaomi, levando em consideração o desempenho. Para você que é uma pessoa que procura desempenho e quer ter um aparelho bem legal, o Poco X7 é excelente. Ele conta com uma tela curva AMOLED 120 Hz com um brilho máximo de 3.000 nits, o que vai garantir ali para você um brilho muito legal na hora dos jogos, assistir filme, por exemplo. E a resolução da tela é 1.5K, é uma resolução um pouco maior do que o que a gente vê aqui nessa lista de hoje. E um ponto bacana também é o design. Ele conta ali com traseira de couro, outras versões trazem traseira em plástico. Ele tem a proteção IP68, então ele não deve nada ao restante aqui da lista, porque ele tem uma proteção até maior. O restante da lista, o A36 e o A56, contam com proteção IP67, que já é legal, mas ele tem IP68, que a profundidade que ele suporta é um pouquinho maior. Ele pode ser aprofundado, né, afundado, até 1,5 m, enquanto os outros podem ser até 1 metro. Então ali, dependendo se cai numa piscina, por exemplo, se afundar muito, pode ser que esses daqui não resistam por conta da pressão da água. Já o Poco X7, por ter a proteção 68, tem um pouco mais de resistência. E falando em resistência, a tela dele conta com a proteção Gorilla Glass Victus 2, que é superior à Gorilla Glass Victus Plus que a gente viu ali nos outros aparelhos. Além disso, ele já vem com uma proteção de plástico na tela e conta ali com uma capinha já na caixa, e a bateria é de 5.110 mAh e você conta também ali com um carregador de 45 watts já dentro da caixa. Você não necessita comprá-lo à parte. Então ali, o foco do Poco X7 é um custo-benefício maior em relação a desempenho, mostrando que o processador que ele está aqui dentro é muito bacana. O Dimensity 7300 Ultra consegue ali por volta dos seus 650.000 pontos no AnTuTu, entregando um desempenho muito legal em jogos e tendo um Game Turbo muito bem elaborado pela Xiaomi, o que garante ali um desempenho maior e tendo várias funcionalidades já dentro dos jogos, sem necessidade de você baixar aplicativos ou utilizar aplicativos de terceiros para gravar a tela, para tirar print, ou até mesmo para você melhorar a performance do celular. Já em relação a atualizações, o Poco X7 ele garante até 3 anos de atualizações Android e 4 anos de atualizações do HyperOS. Então olha ali, ele tem um tempo de atualização bem legal, um pouco menor do que o Samsung vem trazendo, mas está dentro ali do patamar que os Androids costumam entregar em relação a atualizações. Um ponto que você tem que se atentar é que ele também não tem cartão de memória, entrada para cartão de memória, mas você encontra ele a partir de 256 GB de armazenamento. Então, ele já tem um armazenamento bem maior do que as duas versões que a gente encontra ali com 128 GB. Então, ali você não precisa se preocupar tanto, porque ele já conta com 8 256 na versão mais barata. E lembrando, se você quiser comprar qualquer um desses celulares, vai ter os links aqui de lojas confiáveis para você comprar tranquilo e não passar nenhum perrengue, beleza? Em relação às fotografias, o Poco X7 está muito legal em relação a fotos, entregando um custo-benefício muito bom. Mas lembre-se que ele não é um aparelho focado na questão de fotografias e nem em gravações. Mas, sinceramente, eu acho que está com uma proposta muito decente aqui pelo que ele entrega. Ele conta com uma proteção contra água muito boa, um design bem legal, conta com infravermelho para você controlar ar-condicionado, televisão, por exemplo, tem NFC para pagamentos, e conta ali com recursos que a Xiaomi já traz no seu sistema operacional muito bons. Carregador já dentro da caixa, então, para questão de desempenho, o Poco X7 Pro seria o celular mais barato aqui dessa lista, com foco em jogos. Se você gosta de fotografias, ele vai suprir a maior parte delas, mas a câmera frontal, por exemplo, ela não grava em 4K, ela grava apenas em Full HD. Não é ruim, mas se a gente levar em consideração que os outros dois aqui gravam, a gente tem ali um ponto ali a menos, mas ele entrega alguns pontos a mais. Então você tem que colocar ali na balança. Eu prefiro um desempenho a mais, com alguns recursos melhores e carregador dentro da caixa, ou alguns recursos a menos, mas gravando em 4K na câmera frontal. E o próximo celular da lista é um Motorola.
Edge 50 Neo. Esse aqui é o celular mais compacto aqui dessa lista e que vai entregar muitos recursos mesmo sendo pequenininho, tá? O Edge 50 Neo é um dos aparelhos que tem o menor peso ali das categorias de intermediários e aparelhos premium. Ele conta ali com apenas 171 gramas, para você ter uma noção. Ele conta aqui com uma tela POLED de 120 Hz com 3.000 nits de brilho. E o tamanho dela é de 6,4 polegadas, mostrando que ele basicamente é o celular com o menor tamanho aqui dessa lista. Vocês podem ver aqui na mesa que ele está um pouquinho mais baixo que o restante. Em relação a proteções, ele conta com proteção militar 810H e proteção IP68. Basicamente, ele tem uma proteção um pouco melhor em relação a quedas, né? Essa proteção militar seria mais quando você derruba no chão ou coisas do tipo. Não significa que ele não vai quebrar, mas ele tem uma resistência superior ao restante do que a gente vê que não tem essa proteção militar. Já a resolução da tela também é um pouco superior. É basicamente 1.5K, como o Poco X7 entrega, mas numa tela bem pequenininha, o que garante ali uma densidade de pixels muito legal e você consegue ter uma nitidez muito boa e uma qualidade de imagem nessa tela muito bacana. Um ponto que você tem que se atentar é em colocar uma película nele, porque a proteção é uma Gorilla Glass 3 contra risco. Então ali é a proteção mais pequena que a gente tem aqui nessa lista toda. Então ali, se você for comprar ele, o que eu recomendo é você colocar uma película para não aparecer nenhum risquinho nos primeiros dias de uso, tá? Mas em relação à construção, ele tem a traseira de couro, laterais em plástico e um design muito bonito, na minha opinião. A Motorola ela acertou bastante, trazendo esse design um pouco mais suave na parte traseira, né? E eu gostei bastante nesse quesito. Em questões de atualizações, a Motorola melhorou muito das suas versões anteriores, que trazia apenas 1 a 2 anos de atualizações. Isso é um parabéns aqui para eles, que agora o Edge 50 Neo, por exemplo, ele entrega 5 anos de atualizações Android, o que favorece aqui um aparelho custo-benefício para você ter compacto. Antigamente, a Motorola vinha trazendo 1 a 2 anos de atualizações, o que eu não recomendava de forma alguma, porque você ficava vulnerável muito rápido. E com o desempenho que o Edge 50 Neo tem, que é um Dimensity 7300, você tem um celular ali para 4 a 5 anos. Então, se você tem apenas 2 anos de atualizações, você vai ficar ali 3 anos, basicamente, sem a proteção de segurança das atualizações Android que a gente costuma ter. Mas, falando em desempenho, ele tem um desempenho muito legal, ele consegue entregar uma quantidade de pontuação no AnTuTu Benchmark muito boa, fazendo basicamente 620 mil pontos no AnTuTu Benchmark, o que é uma quantidade muito legal para o tamanho dele. Lembre-se que o Poco X7 faz 650 e tem o 7300 Ultra, que é um processador levemente superior em velocidade. Então ali ele basicamente vai entregar um desempenho levemente inferior, muito pequeno. O que pode ali comprometer, se você for comprar ele para jogar, é o tamanho da tela, né? Que ela é um pouco menor. Então talvez, se você tiver a mão grandona, talvez seja um pouco ruim. Normalmente para jogos as pessoas procuram aparelhos com telas um pouco maiores para você ter um espaço ali na hora de jogar com os dedos um pouco melhor e ter um aproveitamento de tela ali no meio para você enxergar um pouco maior também. Outro ponto que você não vai precisar se preocupar é que ele já vem com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Ele não tem entrada para cartão de memória, então ali você precisa ali ficar atento nisso, mas os 256 GB tranquilamente você consegue guardar tudo hoje em dia. Eu acho que hoje em dia 256 seria o mínimo, né? Comenta aí embaixo, qual que é a necessidade sua? Você consegue sobreviver com 64 GB, igual os iPhones vêm trazendo? Ou 128 ou 256? Manda aí, eu quero saber qual que é o seu celular e quanto de armazenamento ele tem. E se você tá com ele esgotado também, né? Porque hoje em dia, com tantas coisas, a gente acaba tendo um armazenamento bem limitado. Mas falando em relação à bateria, por ele ser um pouquinho menor, ele tem ali 4.310 mAh, mas o interessante é que a Motorola colocou um carregador de 68 watts na caixa. Então, mesmo a bateria sendo um pouco menor, ele vai carregar muito rápido. Basicamente, em meia hora ele já tem a carga completa. E ele conta com carregamento sem fio de 15 watts. Então ali é um ponto bem legal e basicamente é o único celular aqui da lista que tem carregamento sem fio, mesmo ele sendo pequenininho. Mas, falando em fotografias, ele tem um conjunto de câmeras muito legais e eu acho que é um conjunto de câmeras mais completo aqui dessa mesa. Ele conta aqui, para você ter uma ideia, com um sensor principal de 50 megapixels, tem um sensor telefoto de 10 megapixels, tem também uma lente ultrawide de 13 megapixels. Então, o sensor telefoto é o mais diferente aqui dessa lista, que é aquele sensor que vai te entregar uma foto mais distante, sem perder qualidade. Então, ali para você que gosta de fotografias, eu acredito que esse celular aqui seja o melhor custo-benefício.
se você não se importar com o tamanho, é claro. Em relação à câmera frontal, ele tem 32 megapixels e ele grava em 4K em basicamente todas as câmeras. Então ali, em relação a recursos de câmeras, eu garanto para você que o Edge 50 Neo ele vai ser o melhor custo-benefício aqui dessa lista, não somente em relação a recursos, tá? Ele manda muito bem em qualidade também. A Motorola vem acertando muito em relação à qualidade das imagens e se você quiser depois ver o review completo de qualquer um desses celulares aqui, ó, você pode entrar aqui dentro no meu canal e procurar pelo celular que você quer. Sempre eu coloco como verdade nua e crua o review completo de alguns aparelhos, que ali eu não sou patrocinado por nada, basicamente eu não sou patrocinado por ninguém, mas é para ficar explícito que é um review sem patrocínio. Então ali eu falo tudo que tem que falar, então aqui nesse vídeo também eu tô falando tudo que tem que falar para você comprar e não ficar sem saber o que você comprou, tá bom? Ele tem NFC, áudio estéreo como todos aqui tem, tá? Hoje em dia tá trazendo basicamente em todos, então é um celular bem completo e bem compacto se você gosta de celulares pequenos. E agora vamos pro carinha que tá fazendo mais sucesso no momento, da Xiaomi. Nós temos aqui, ó, com a tela apagada já o menino, Poco X7 Pro. Esse cara aqui, ele foi lançado ali por uns R$3.000 e hoje a gente encontra ele na faixa dos 2.300. E olha, eu vou te falar que se você procura um aparelho com desempenho, esse cara aqui entrega tudo e ainda mais um pouco, você vai entender. Claro que ele não é perfeito, eu vou te explicar um pouquinho disso, mas ele tem uma construção muito bonita, ele tem ali basicamente na parte traseira couro, lateral em plástico e uma tela Super AMOLED aqui de 120 Hz com um brilho máximo de 3.200 nits. O tamanho dela é aquele padrão de 6.67 polegadas e resolução 1.5K. Então aqui em relação à tela, você vai ter basicamente o que há de melhor da Xiaomi hoje no custo-benefício. Em relação à proteção, ele já vem com uma película de plástico e capinha na caixa, mas ele tem a proteção mais nova da Corning Gorilla, que é a Corning Gorilla Glass 7i. Então ali, ele mesmo sendo um aparelho numa faixa de preço ali intermediária, né, se a gente for ver os aparelhos mais caros, você vai ter um aparelho com proteções muito boas e ainda assim ele conta com a proteção IP68. Então ali é um aparelho que tem basicamente recursos de aparelhos premium, tá? Entregando em preços bem mais baixos. E eu não vou poder pular aqui essa parte e falar da bateria um pouco depois, porque eu vou precisar falar do peso dele, porque aqui ó, a gente tem 195 gramas de peso, mas a bateria dele é de 6.000 mAh, o que vai garantir para ele 1.000 mAh a mais do que qualquer um aqui. 1.000 mAh não, né? Até quase 2.000 aqui, mas uma quantidade de bateria maior do que o que tem aqui na lista do restante, tá? Em relação à bateria, é 6.000 mAh, mas essa bateria já é a de silício de carbono que a Xiaomi vem trazendo. Então, ela tem mais capacidade e o peso é menor, o que garante para ele a mesma espessura do restante dos aparelhos, não tornando ele mais grosso, e também um peso bem parecido. Então, para você que quer um aparelho com mais bateria, ele com certeza vai ser a melhor opção dessa lista aqui, com um desempenho absurdo. Em relação a carregador, ele conta com um carregador dentro da caixa de 90 watts, o que vai garantir um carregamento rápido de 42 minutos em 100% da bateria. Então ali, em relação à questão de bateria e carregamento, ele já é bem completo. Então se você está em dúvida, né, Luan, não vou comprar ele porque eu achei isso e aquilo. Olha, se você for ver todos os recursos que ele traz e comparar com os outros aparelhos na mesma faixa de preço, ele tem basicamente o melhor custo-benefício de todos, tá? Não é porque eu gosto da Xiaomi não, pessoal, mas é o que é a verdade, tá? Em restante, vamos falar sobre desempenho. Em relação a desempenho, o Poco X7 Pro, ele tem aqui o Dimensity 8400 Ultra, que garante ali mais de 1.500.000 pontos no AnTuTu. O que vai garantir para você ali um desempenho muito bom, basicamente no mesmo nível ali de S24 Ultra e S25 Ultra, pagando basicamente a metade do preço. E olha, o processador que está aqui dentro ele tem um desempenho muito legal e nos testes de benchmarks ele se mostra ter uma estabilidade muito boa. Para você que não quer gastar muito e quer ter um celular para jogos, o Poco X7 hoje está sendo a melhor opção e com certeza vai ser a melhor opção ali até o final do ano e até lançarem o X8 Pro, por exemplo. Além disso, ele já conta com a tecnologia UFS 4.0, que já é uma tecnologia de memória mais rápida e que entrega uma velocidade de abertura de jogos e carregamento bem melhor
do que o restante dessa lista. Basicamente é uma memória que a gente vê somente nos topos de linha. Então aqui a velocidade dele, tanto em processamento e velocidade de gravação e leitura, são de topos de linha. Em relação a atualizações, ele segue o mesmo padrão ali do X7. Ele vai ter 3 anos de Android mais 4 anos de HyperOS. Então ali, na verdade, são sequenciais, né? 1 ano de Android, 1 ano de HyperOS, então vai ser 4 anos totais de atualizações, não são 7, 3 mais 4, tá? Então ali, se você procura um aparelho mais para desempenho, esse cara aqui com certeza é a melhor opção. Além disso, ele já tem versões com 8 e 256 GB de armazenamento sendo vendidas, mas uma coisa é certa, ele não é o melhor celular para fotos e vídeos, mas não significa que ele não faça fotografias boas. Na minha opinião, ele tem fotografias excepcionais, levando em consideração o foco dele. Ele conta ali com foco para desempenho, para jogos, bateria, custando muito mais barato do que o desempenho que ele oferece comparado aos topos de linha. E em gravações ele grava em 4K na câmera principal, só não vai gravar em 4K na câmera frontal. Então ali, para você que não é tão exigente em relação ali fotos e vídeos, o Poco X7 Pro com certeza vai conseguir suprir a sua necessidade tranquilamente. As fotos, eu tô falando aqui que ele não é tão bom, mas levando em consideração as fotos que você viu aí, você viu que as fotos são muito boas. Mas quando a gente compara ali com outros aparelhos que têm um foco maior nas fotografias, tem um desenvolvimento melhor nas câmeras, ele se sai muito poucamente inferior, tá? Só colocando lado a lado pra gente perceber. De restante, ele já conta com NFC, Bluetooth 5.4 e Wi-Fi 6. Tecnologias que hoje em dia já são bem comuns e hoje em dia já tá vindo algumas tecnologias até mais novas, como o Wi-Fi 7. Mas aqui ele não tem isso e só aparelhos bem mais caros vão entregar essa tecnologia. Mas agora, esse último aparelho aqui, ele não é um aparelho lançado esse ano, mas pelo valor que a gente encontra ele ainda, vale muito a pena. E eu tô falando aqui do Poco X6 Pro, pessoal. Por que ele tá aqui nessa lista se ele não é um aparelho desse ano? Porque atualmente, o Poco X6 Pro, ele basicamente entrega um desempenho muito bom se a gente compara com o X7 Pro. E se a gente vê o preço dele, ele está muito próximo do preço do Poco X7 normal e do Edge 50 Neo. O que garante ali, se você quer um aparelho com um desempenho muito legal, o Poco X6 Pro vai conseguir te entregar isso. Ele tem o 8300 Ultra de processador, ele conta com um acabamento de plástico e courino aqui na parte traseira, tem todos os recursos que o Poco X7 Pro entrega em relação a desempenho, mas ele não tem a proteção IP68. A bateria é de 5.000 mAh e o carregador dentro da caixa é de 67 watts. Se a gente vê, o carregador é até mais rápido que o Poco X7 entrega. E o Poco X6 Pro, ele é um aparelho que está ali sendo vendido até hoje porque é uma das melhores opções que a Xiaomi trouxe do ano passado. E se a gente vê o preço, comparado ao X7 normal, ele está com um preço muito próximo, pessoal. Então ali, eu tenho certeza que em breve a gente não vai estar encontrando mais ele no mercado. Talvez se você ver esse vídeo bem lá na frente, talvez você nem encontre mais ele nos links que eu deixo aqui na descrição. Então ali é uma opção muito boa e se tiver ainda muito legal, eu recomendo você pegar ele ao invés do X7, tá? Caso você não encontre mais o X6 Pro, aí sim você pode pegar o Poco X7. No mais, galera, o vídeo de hoje é esse. No restante, se ficar alguma dúvida, manda aqui nos comentários, deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.